Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. Isso é bem anos 90. Aleluia. Sai do seu lugar. Cumprimente seu irmão. Dê um abraço. Amém. Você pode se assentar. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que eu vou ter de compartilhar a tua palavra, de poder aprender com o Senhor também. Que o nosso coração nessa noite seja como terra fértil. No nome poderoso de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor tome controle, tome a rédea e que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Que o Senhor não me deixe te atrapalhar em nome de Jesus. Fala aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite e testifica aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito durante esses dias. E que a tua igreja seja edificada assim como eu tenho sido edificado em nome de Jesus. Que nada venha atrapalhar, nenhum espírito imundo, nenhuma inquietação venha tirar a semente do coração dos teus filhos, do coração da tua igreja. Em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 12, verso 21. e 23. Glória a Deus. Amém? E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, assentado no tribunal, lhes fez um discurso. 22. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Esse texto tem todo um contexto, mas eu quero que você foque a tua atenção no verso 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Nós sabemos que nós somos criados para louvor e para a glória do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar o nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui há um contraste com o que aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Abraão venceu dando glória a Deus. E eu quero falar nesse início da importância que tem o teu glória a Deus no ambiente do culto. Fala para o seu irmão: você é responsável diretamente pelo ambiente, pela atmosfera em um culto. O diabo vem trabalhando estrategicamente ao longo dos anos dentro da igreja para emudecer os crentes. Crentes que entram calados e entram mudos e saem calados, entram calados e saem mudos. Saiba que o teu glória a Deus, ele muda o ambiente, ele torna o ambiente o qual nós estamos num ambiente profético. Há muita importância na palavra liberada, no som da tua boca, enquanto você ouve uma palavra sendo liberada do altar, seja ela pela ministração da palavra, seja ela pela ministração do louvor. Por isso, a insistência nos ministros da palavra, em que a igreja interaja com a mensagem, interaja com a palavra. Por isso você vê os pastores, amém, igreja? Você vai ver várias vezes no Velho Testamento: e todo o povo disse amém. Esse é um trabalho sujo do diabo.
Ele mudou a estratégia já faz muitas décadas. Não precisa tirar mais ninguém de lá de dentro. É só deixar do jeitinho que está. O teu glória a Deus, o teu aleluia, o teu amém, o teu louvado seja o nome de Jesus. Durante uma ministração, uma mensagem, ele tem poder de cura. Ele muda o ambiente se torna profético. E Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Mas Abraão venceu dando glória a Deus. Que crente é você? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu disse isso lá no domingo. Que antes era rotineiro. A ministração do louvor começava e a igreja começava a cantar tão forte que o ambiente mudava. Era muito raro você não ouvir um glória a Deus e um aleluia da boca de alguém. Mas décadas e décadas depois, como nós estamos? Dá uma cutucadinha de novo no teu irmão. E aí, vai ficar calado? Vai ficar com vergonha de dar glória a Deus depois dessa? E Abraão venceu dando glórias a Deus. Não deixa o diabo colocar timidez em você. O teu glória a Deus, ele tem um poder profético, ele muda o ambiente. Se nós queremos encher esse lugar, que esse lugar seja cheio de um ambiente profético, de cura, de milagres, de sinais. E é isso que tem sido pregado. Nós queremos ver de novo, nós vamos ver de novo, nós vamos viver isso de novo. Nós precisamos romper esses muros que têm calado a igreja, que têm colocado timidez na igreja. Então rompa em louvor, rompa em adoração, solta o brado de glória a Deus, de aleluia. Pense nisso, quando você estiver diante do Senhor, na presença do Senhor. Quantas e quantas vezes você às vezes está na sua casa, as irmãs, eu lavo louça também, quantas vezes estou ali lavando e você começa a louvar, você começa a glorificar a Deus e o ambiente muda. Quem nunca experimentou isso? Quem nunca provou disso? Uma vez eu estava sofrendo uma perseguição muito grande, eu trabalhava no Faquini, eu estava em cima de uma carreta pintando, e o ambiente estava opresso, e eu comecei a adorar o Senhor, comecei a glorificar o nome do Senhor, comecei a dar glória a Deus por esse momento difícil, glória a Deus, e literalmente uma nuvem de glória, uma nuvem da glória de Deus me envolveu, eu comecei a chorar, o ambiente mudou. Irmão, não se contente, não fique calado na presença do Senhor. É por isso que há tanta insistência em que você interaja quando você ouve uma palavra ser liberada do altar. Quantas e quantas vezes os ministros se preparam, os músicos se preparam, os salmistas se preparam, os ministros da palavra se preparam. E aí não há muitas vezes uma interação com a mensagem. O seu amém durante a palavra, o seu glória a Deus durante a palavra, ele traz libertação para a tua alma. Ele sela. Ele te torna um com aquilo que está sendo feito no altar. Receba isso do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Daniel 6. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você folha a sua Bíblia e vai glorificando o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. No início, é difícil romper. Mas você vai ver que com a força do hábito vai se tornar algo natural. Quando você ouvir algo de Deus, quando você menos espera, você está glorificando o nome do Senhor. Esteja entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja, ela foi fundada com barulho, com muito barulho santo.
A igreja Plenitude foi fundada por causa de barulho santo. Então você faz parte de um povo que glorifica o nome do Senhor. E toda surdez e toda mudez espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. E está falando para você alguém que glorifica, viu? Não é que eu estou aqui em cima, não. Não quero ser injusto com ninguém. Certa feita um irmãozinho chegou para mim e disse assim: cara, eu tenho uma vontade de dar uns glória a Deus alto. Falou para mim. Falou, mas eu tenho vergonha porque do lado vai tá todo mundo quieto, onde eu sento, geralmente o pessoal está mais quieto e eu tenho medo, parece que, não sei, é isso. O Senhor está querendo romper essa timidez no meio da igreja. Eu falei isso no domingo durante o louvor, eu torno a falar isso antes da ministração da palavra. Deus está falando, está rompendo muros, porque Ele quer que nós experimentamos coisas novas de Deus. Amém? Pense nisso com carinho, sempre que você estiver diante da presença do Senhor. Capítulo 6 de Daniel. O texto diz: e pareceu bem a Dário, ou a Dario, constituir sobre o reino 120 presidentes. Todos encontraram aí? Amém? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era o primeiro, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente. Você pode dar glória a Deus? Havia em Daniel um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Se alguém me perguntasse qual livro da Bíblia assim eu tenho aquele carinho, ou qual personagem bíblico, qual homem de Deus eu buscaria me espelhar, tirando Jesus, é claro, né? Exceto Jesus, que é a primazia, eu falaria sem titubear Daniel. Não pelo tanto de experiência com Deus que ele teve, não pelo tanto de revelação que ele recebeu do Senhor, mas por ser um homem fiel a Deus, por ser um homem íntegro ao Senhor. E o Senhor continua procurando essa fidelidade em nós, essa integridade de coração em nós, em cada um de nós. O texto começa dizendo que o rei constitui 120 presidentes. E no 3 fala: então o mesmo Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente. No meio de 120, Daniel se distinguiu, porque nele havia um espírito excelente. Deixa eu te falar, o Senhor te chamou para fazer diferença no lugar que você está, no lugar que você vive. Daniel era um homem íntegro a Deus, que não se corrompeu, e inevitavelmente isso o diferenciava. O que Daniel fazia era diferente do que os outros faziam. Quando alguém é íntimo de Deus, não importa o que ele faça, sempre vai ser melhor, sempre vai ser distinto, sempre vai ter a marca do Espírito Santo no lugar onde ele está. Pare e pensa no lugar que você trabalha, pare e pensa na sua família, na sua parentela. 120 homens, somente Daniel se distinguiu. Mas o texto é claro, o texto diz: porque nele havia um espírito excelente. Sabe aquelas pessoas que aonde ela chega, o ambiente muda?
Você não pode aceitar, eu não posso aceitar chegar num ambiente e ali continuar tudo igual. Porque se eu e você estivermos alinhados com o Espírito Santo, o ambiente ele vai mudar. O ambiente tem que mudar. O ambiente tem que mudar aonde você chega, querido. Mas eu sei, você sabe que Daniel pagava um preço para isso. Tem pessoas que aonde chega tem um apelido de espalha-roda, né? Pessoas desagradáveis. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele se distingue. Você não está aqui nessa noite ouvindo essa palavra por um acaso. O Senhor te chamou para fazer diferença. O Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te falar, ser cheio do Espírito Santo muda tudo. Muda tudo aquilo que você faz. Todo mundo fala uma coisa, talvez no seu trabalho. Todo mundo fala alguma coisa, talvez dentro da sua casa. Naquela reunião de família, a gente está chegando no Natal, onde a gente sabe que acontece muita coisa. Coisas boas e coisas ruins em famílias acontecem no Natal. No Ano Novo também. E muitas vezes tem um embaraço, mas aí você abre a sua boca, cheio do Espírito Santo. E tudo aquilo que você diz, o Espírito Santo ele sela. E você se distingue. E a confusão cessa. E a cura vem. Você espera todo mundo falar. E Deus, o Espírito Santo vai ministrando no seu coração. E aí você vai, cheio do Espírito Santo. E você se posiciona. E você impõe a mão e ora. E você libera uma palavra. Por quê? De 120 presidentes, Daniel se diferenciou, porque nele havia um espírito excelente. Olha para o ladinho com carinho aí, enxerga alguém com espírito excelente do teu lado. Aponta para ele com carinho e fala assim: você é cheio do Espírito Santo. Fala de novo: você é cheio do Espírito Santo. Não aceite menos do que isso. Seus pés são pés proféticos. Aonde quer que você ande, aonde quer que você entre. A Bíblia diz que aonde há luz, as trevas se desfazem. Manja, Pedrão, aquele lugar cheio de demônio. E aí chega o Pedrão, na humildade, cheio do Espírito Santo. E as trevas têm que fugir, as trevas têm que sair. Porque ali chegaram pés proféticos. Alguém cheio do Espírito Santo. Daniel se distinguiu no meio de 120. Você não pode aceitar menos do que isso. Não para a sua honra, não para a sua glória, claro, não para a nossa, mas para que o nome dele seja glorificado. Você entende quando alguém está precisando de algo, sabe que em você pode encontrar. Sabe que você carrega algo. O diabo não quer que você... Por isso tanta distração. Por isso tanta ocupação. Por isso tanto trabalho. Por isso tanta correria. Há um preço para ser cheio do Espírito Santo. Há um preço a ser pago. Não é assim, a gente lê as pressas e no meio de 120, Daniel se distinguiu. Era muito tempo de oração. Eu, meditando no livro de Daniel, vendo a conduta de Daniel, parece que é um livro atemporal. Parece que o livro de Daniel, se ele fosse no Novo Testamento, parece que ele andou com Jesus. Se fosse no Novo Testamento ali, tudo certo. Por causa da conduta de Daniel. Um homem que orava, um homem que se consagrava.
Eu costumo dizer que quanto mais eu passo tempo com Deus, menos esforço eu faço, mais Deus faz por mim. É por isso que tem muita gente cansada, porque faz muito. É o famoso amolar o machado, né? Do lenhador, a história. Faz muito, mas não amola o machado, não dobra o joelho, não ora, não se consagra. A gente lê, a gente passa correndo, assim, hein? E Daniel se distinguiu no meio de 120, porque ele tinha um espírito excelente. Mas aqui havia dias, anos, de joelho no chão, de lágrimas diante de Deus. Muitos manjares do rei. Daniel vivia no palácio. E ele desprezava muitas vezes os manjares, as propostas do rei, para se manter firme com o Senhor, para se manter íntegro, para se manter alinhado com o Espírito Santo. Verso 4 diz assim: então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar o quê? Estão lendo aí comigo? Verso 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel nos assuntos do reino, mas não podiam achar. Falha, porque ele era Você já parou para pensar nesse nível de maturidade espiritual em que as pessoas vão procurar a falha, vão procurar o seu defeito? Daniel não era perfeito, mas nós estamos falando de coisas comprometedoras. Estamos falando de falha de caráter, estamos falando de integridade. Ímpios procurando falha num crente, um servo de Deus, e não encontravam. É esse nível de maturidade que Deus quer para nós como igreja. Onde você anda, as pessoas testificam: lá vai um homem de Deus. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. Hoje a gente vê o que pelas redes sociais? É ao contrário, as pessoas falam: isso aí é crente? É tanto defeito, é tanta falha que as pessoas perguntam o contrário: isso aí é crente? Isso aí vai na igreja? Isso aí ouve a palavra? E faz isso? Aqui Daniel está mostrando um modelo a ser seguido. Ímpios procuravam qualquer falha, qualquer coisa que entregasse, que denegrisse a imagem de Daniel, mas não podiam achar alguma ocasião ou falta, porque ele era fiel. Esse nível de fidelidade que Deus está procurando em nós é um desafio muito grande. Mas a mensagem ela tem que ser lançada no nosso coração nessa noite. Esse nível de integridade. Verso 5: então disseram aqueles homens: não acharemos nunca contra Daniel ocasião alguma, se não procurarmos contra ele na lei do teu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho para promulgar um decreto real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus. Eles sabiam que Daniel era um homem de oração, irmãos. Os ímpios reconheciam que Daniel era um homem de oração. Olha que testemunho lindo. Olha que testemunho poderoso. Um ímpio reconhecer: poxa, ele é um cara que ele ora, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E é assim que o diabo trabalha o tempo todo, para fazer você parar, para te anular, para que você não tenha um espírito excelente, para que nós sejamos mais um na multidão. Mas o texto diz que não é isso que Deus quer. O texto que nós estamos lendo é que de 120
um sobressaiu porque tinha um espírito excelente. E fizeram uma petição, qualquer um que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, esteja lançado onde? Na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o decreto, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, a qual não se pode revogar. Por esse motivo o rei Dário assinou essa escritura e decreto. E Daniel, presta bem atenção, e Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto de morte estava assinado. Quando ele soube disso, o que ele fez? Entrou em sua casa e, abertas as janelas de seu quarto que davam para Jerusalém, ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer. E aqui são situações que se levantam claramente aqui para fazer o crente parar de orar, o crente parar de buscar intimidade com o Senhor, com o amado Espírito Santo. Nenhum decreto de morte. A gente leu e a gente viu no verso 4 que não acharam falta alguma em Daniel porque ele era fiel. E no texto, no verso 10 diz que mesmo ele sabendo o decreto de morte, ele não mudou a sua rotina. Ele chegou no seu quarto, abriu a janela, dobrou o seu joelho e por 3 vezes no dia ele continuava orando. É esse nível de maturidade espiritual que o Senhor está requerendo de nós. Feche seus olhos só por um instante e pense aí, você no lugar de Daniel, aplica talvez na sua vida. Ele sabia que havia um decreto de morte. O texto fala que ele, sabendo da assinatura do decreto, ele não mudou a sua rotina em nada. Ele foi lá e ele continuou orando. Ele sabia o Deus que ele servia. O que é que tem feito você parar de orar, querido? O que é que tem feito você se afastar do Senhor? Muitas vezes. O que é que tem tirado o teu tempo, a tua intimidade com o Espírito Santo? Talvez não é um decreto de morte, assim como Daniel. Hoje, talvez por muito menos, muitos de nós paramos de orar, deixamos de orar. Oramos mais ou menos apressadamente para comer. Como aquela brincadeira, né? Não faça mal, senta para comer e não faça mal e faça bem, em nome de Jesus, amém. O que é que tem tirado o teu tempo com Deus, querido? O que é que tem feito você parar de buscar o Senhor? Nenhum decreto de morte. Talvez hoje aqui falando, lendo, a gente não tenha o peso, a dimensão do que foi isso para Daniel. Ele como homem, ouvi que havia um decreto de morte. Se ele continuasse fazendo o que ele estava fazendo. Mesmo com o decreto de morte, ele continuou a rotina dele. A busca, a entrega. Hoje por muito menos, por qualquer circunstância, qualquer convite tira o nosso tempo com Deus. Qualquer convite nos tira da presença do Senhor, nos tira de um culto talvez, por muito menos. Verso 11 diz assim: então se ajuntaram aqueles homens e acharam Daniel orando e suplicando. Então se ajuntaram aqueles homens e eles acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Tive uma experiência quando eu era solteiro ainda.
Foi um amigo meu na minha casa. Eu não lembro se foi a minha mãe que recebeu ele. Eu fiquei sabendo isso depois que ele foi embora, talvez à noite no culto, não lembro. Ele estava muito atribulado, ele falou, ele foi em casa para conversar comigo, para a gente conversar um pouco, para ele desabafar, enfim. E ele chegou em casa para me chamar. Eu acredito que foi minha mãe, porque morava só eu, ela e meu irmão. E ele recebeu a notícia, ele está no quarto orando. Eu fiquei sabendo disso depois. Naquele momento que ele foi me procurar para conversar, eu estava no quarto orando, estava lendo a Bíblia, enfim. Não me recordo exatamente, mas eu estava fazendo isso. E porque depois que eu saí do quarto, a minha mãe falou. E depois ele chegou à noite e falou: eu fui na tua casa, cara, mas eu levei um tapa na cara. E eu falei: mas você tá louco? O que você está falando? Eu fui lá para falar com você e a tua mãe falou que você estava orando. E aquilo o Espírito Santo falou comigo, tipo assim, era isso que eu tinha que estar fazendo. E eu estou vindo desabafar, eu estou vindo procurar pessoas para conversar e eu não falo com quem eu tenho que falar. O que eu estava fazendo serviu de resposta para ele. Ele voltou para a casa dele chorando, ele falou. E quantas vezes eu ia na casa do pastor Marcos, conversar com o irmão dele, e eu via o pastor Marcos lendo o livro. Ele nem sabe disso, falando hoje, depois de mais de 15 anos. Quantas e quantas vezes eu voltava para casa, eu ficava mal, eu falava: nossa, o cara está investindo tempo. E aí eu saía às vezes com o irmão dele. Era um trabalho evangelístico também, com o irmão do cabelo, pastor Marcos. Mas quantas e quantas vezes eu chegava lá e ele estava investindo tempo, ele estava lendo livros. E aí chegou o meu dia de receber esse testemunho lindo, que alguém foi na minha casa me procurar para conversar, mas o que eu estava fazendo, Deus respondeu para ela. E isso que aconteceu aqui. Então se ajuntaram aqueles homens e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E foram então perante o rei para falar. Pegaram Daniel no flagra. Não confirmaste o decreto que qualquer homem que pedisse a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: é verdade essa palavra, conforme a lei dos medos dos persas, a qual não se pode anular. Então eles responderam e disseram ao rei: Daniel, acredito que eles estufaram o peito e disseram: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia faz a sua oração. Os caras ficaram de plantão. Olha o testemunho desse homem de Deus. Os caras, mesmo procurando o mal de Daniel, eles testificavam que ele era um homem de oração. Esse é o nível de maturidade que Deus está procurando em nós. Esse é o nível de entrega que Deus está procurando em nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Verso 14, o rei então, quando ouviu essas palavras, ficou muito pesaroso e propôs dentro do seu coração ficar a favor de Daniel e livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Você sabe o que eu vejo aqui? E me veio até um exemplo. O rei, a Bíblia diz que o rei, ele distinguiu Daniel dos outros. Então Daniel era um cara chegado, era um amigo do rei. E o rei sabia quem era Daniel. Isso mostra que o testemunho de Daniel não era só para aqueles que não era do convívio, da proximidade de Daniel. Porque às vezes é fácil você mostrar uma espiritualidade para quem não convive com você. Deus está falando com alguém. Mas aquele que convivia com ele sabia que realmente ele era fiel.
Muitas vezes é dentro de casa, onde a gente é provado, onde a gente tem que receber esse testemunho. Realmente, aquele que convive comigo sabe que eu sou um homem de Deus. E aqui o rei está falando isso, o texto está dizendo isso. O rei sabia quem era Daniel. Daniel era o mais chegado dos 120. O rei não queria o mal de Daniel, porque ele sabia que Daniel era um cara fiel a Deus. E fica a pergunta, qual é o testemunho que eu estou dando dentro das quatro paredes, dentro do meu lar? Eu tenho esse testemunho também, de que eu sou fiel, de que eu realmente oro, que eu busco ao Senhor, como na oficina, né? A gente conversando ali no ensaio, e a gente foi às lágrimas, falando das dificuldades, de manter uma vida de oração, de leitura da palavra. E aqui o rei, o mais chegado de Daniel, ele dá testemunho de Daniel. Não apenas aqueles outros príncipes. Verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é lei dos medos dos persas, que nenhum edito ou ordenança, eles perceberam que o rei não queria fazer aquilo com Daniel, e eles pressionaram o rei. Verso 16, então o rei ordenou, trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, olha o testemunho, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Isso é muito lindo. O próprio rei dando testemunho de Daniel. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, a qual foi selada pelo rei com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. E então o rei dirigiu-se para o seu palácio e noite em jejum. Nem instrumentos de música aceitou diante dele, e fugiu dele o sono. O rei, portanto, se levantou ao romper do dia, e foi com toda a pressa à cova dos leões. Verso 20, e chegando-se perto da cova, com voz triste, chamou por Daniel e falou o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou ao rei, Daniel ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achada a inocência em mim. Não só diante dos homens, não só diante dos homens, não só diante dos homens, não se achava culpa em Daniel, o testemunho também era diante de Deus. Há muitos grandes homens de Deus sendo usados, que arrebata milhões de pessoas. Mas assim como Saul, muitos foram reprovados por Deus já. Mas aqui Daniel, sendo um homem fiel e íntegro, ele não tinha só o testemunho de pessoas, o próprio Deus o achava em inocência. O meu Deus enviou o seu anjo, o qual fechou a boca dos leões, para que não me causasse dano algum, porque diante dele foi achada a inocência em mim, e também contra tu, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Vamos ler até o final aqui do 24. Então muito se alegrou o rei em si mesmo por causa dele, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi Daniel tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, os seus filhos e as suas mulheres, e não tinham ainda chegado ao fundo da cova, quando os leões
se apoderaram deles e lhes quebraram todos os ossos. Mas espera aí, Daniel, tem várias ilustrações de Daniel na cova, né? Daniel passou a noite com os leões. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é real. Talvez ele salmodiou, talvez ele cantou, talvez ele chorou. Mas Deus sabia quem era Daniel. Até os leões sabiam quem era Daniel. Mas o texto continua dizendo que aqueles acusadores, junto com a sua família, foi lançado. E antes que chegado no fundo da cova, os leões. Um dia alguém perguntou, mas por que os leões não comeram Daniel? E outro alguém respondeu, porque ele não cheirava carne. Esse é o nível de maturidade que Deus requer de nós. Que a gente alcance um testemunho tão grande diante de Deus, que a gente não cheire mais carne no mundo espiritual. Não exale o pecado. Daniel não exalava pecado. Não cheirava carne. E para selar essa mensagem, Gálatas 5:16. Do 16 ao 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis, o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Havia uma lei, havia um decreto de morte, mas se você está, como assim como Daniel estava no Espírito, volta lá, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Fique de pé. Feche os seus olhos. Amado Deus e eterno Pai, nós entendemos, nós reconhecemos que nós temos que buscar mais o Senhor como igreja. Nós precisamos crescer, nós precisamos andar em Espírito, e esse é o convite do Senhor mais uma vez nessa noite para nós. Que nós possamos, em o nome do Senhor Jesus, romper todas as barreiras que tentam nos prender, ou que têm nos prendido, ou que têm prendido a muitos, de buscar o Senhor, de se consagrar, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que nós sejamos, que o nosso testemunho, Pai, de que nós servimos ao Senhor, ele possa chegar aos nossos ouvidos para a glória do Teu nome, e que possa realmente haver uma diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, e que nós possamos, em nome de Jesus, provar dessa diferença, dessa mudança de ambiente, aonde quer que nós entrarmos, aonde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, a Tua glória esteja ali conosco, a Tua presença esteja ali conosco, Senhor, mudando aquele ambiente, muitas vezes de opressão, muitas vezes de miséria, muitas vezes de enfermidade. Que a Tua presença, que a Tua glória estará conosco, que está conosco, que nós iremos buscar mais e mais a cada dia, assim como Daniel. Nada fez com que ele parasse de buscar o Senhor. Nenhum decreto de morte pôde parar e pôde impedir Daniel de continuar orando, de continuar se consagrando ao Senhor, de continuar íntegro diante do Senhor, a ponto de alcançar testemunho tanto de ímpios quanto do Senhor mesmo.
como de ser achado inocente diante do Senhor também. E isso é o que mais importa, que importa agradar a Deus e não a homens. Que nós te busquemos a ponto, a Deus, de nós não exalarmos mais carne, de nós não exalarmos mais pecado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitos e muitos têm sido devorados por leões. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, andando ao derredor, procurando uma brecha, procurando um cheiro de carne para tragar. Em nome de Jesus, que nós sejamos cheios do óleo do Senhor, que nós sejamos revestidos da Tua glória nessa hora, em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos, e nós sejamos revestidos com a Tua glória, Senhor, e nós possamos receber nessa noite um espírito de temor, um espírito de tremor em nome de Jesus. Daniel tinha muito conhecimento, mas ele também tinha muita sabedoria do alto. Nós pedimos a Tua sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para poder entrar nos lugares certos, para poder falar a hora que é para falar, para ser boca de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o Senhor?